Bom, já nos nossos estudos, a nossa convidada de hoje foi-se o tempo que a mulher só pilotava fogão, limpava a casa e dizia amém para tudo, né? Hoje em dia, não, elas reagem diante da vida, elas estudam, elas são ótimas profissionais. E falando em profissionalismo, hoje eu convidei uma pessoa que é profissional de psicologia, que mora na nossa cidade, que é um sucesso profissional. Quem é elas? Quem será? Eliane Cunha, já nos nossos estudos. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Maria Luísa. É sempre um prazer estar aqui. Eu me lembro quando a Eliane estava se formando, né, Eliane? A gente fazia programa lá na rua Ailton Rodrigues Alves, quando era a antiga Rádio Cultura, lá perto da Corol, né? E a Eliane já fazia muito sucesso. Hoje ela tem a clínica dela aqui nessa rua. Como que é o nome dessa rua mesmo, Viana? Aqui? Estilac Leal. Estilac Leal, é. Uma clínica muito boa, e você que está ligada comigo vai acompanhar esse programa e vai aprender muita coisa. Antigamente também, quando você tinha assim, uma angústia, um tipo de problema, você se negava a procurar um profissional que estuda o comportamento humano. Porque a psicologia estuda o comportamento, né? E muitas vezes a gente tem assim uma certa, eu não diria tabu, um bloqueio de procurar esse tipo de profissional. Mas, gente, é incrível como esse profissional tem ajudado na vida das pessoas, na busca da felicidade, do equilíbrio. É muito importante. Por isso eu convidei hoje a doutora Eliane Cunha, que já está nos nossos estudos, e ela vai falar sobre a alma, ela vai falar sobre as angústias, sobre a ansiedade. Portanto, fica ligado, chama aí o pessoal que está ao seu redor para ouvir também esse programa e depois compartilha, porque quando a gente ouve coisas interessantes, assuntos que vão enriquecer a nossa vida, a gente tem que dividir, a gente não pode ser egoísta, a gente tem que dividir as coisas boas. E eu quero dizer, Eliane, que eu estou muito feliz de receber você, porque eu gosto de receber pessoas interessantes e que podem, de alguma forma, colaborar com a felicidade das minhas ouvintes e dos meus ouvintes também, né? Doutora, seja bem-vinda. E agora, conta um pouquinho de você. Vou só dar uma afirmada, né? Minha área ela é psicanálise. É psicanálise. Mas a gente também estuda, né, o comportamento humano. A gente foca ali naquela área do ser humano que corresponde à alma, né? Pegando isso que você falou, a gente foca na alma. Por que a gente foca na alma? Porque a alma, ela é o corpo mental e o corpo emocional da pessoa. Ou seja, toda pessoa, todo ser humano, ele é movido por essa alma, por esse corpo mental, esse corpo emocional. Dependendo do que você está pensando, você está sentindo. E dependendo, você está se afundando cada vez mais, né? Ou afogando nas mágoas, ou entrando numa dor, no sofrimento, ou sofrendo por uma separação, ou sofrendo por um pânico, uma angústia, uma depressão, uma ansiedade. E de onde que isso tudo vem? Isso tudo vem da nossa alma. Então, uma alma bem estruturada traz pra gente... É outra conversa. Traz pra gente uma vida bem estruturada, né? Então, a gente estuda o comportamento dessa área do homem, né? Desse mental, desse emocional, dessa psique, dessa alma, para a gente poder trazer vida para essa pessoa e ajudá-la, né, a viver de maneira abundante. Por que as pessoas têm uma certa resistência em estudar ou dar oportunidade à alma para ficar melhor? É porque ele não vê. Porque ele não vê. Aquilo que a gente não vê, a gente não dá atenção. O que o homem vê? O homem vê a imagem, o concreto, o espelho. Ele vê aquilo que está no espelho, que está projetando ali. O que está dentro. Então ele vê um corpo, né? Um corpo físico. E o corpo físico é só uma pequena parcela do que o homem é. O corpo físico é 10%. Pega 100% desse homem. O que ele acredita que ele é, corresponde a 10%. E como que a gente vive com 10%? Não dá. Não vive, Por isso que não tem esperança. Né? Verdade. Aí a gente precisa saber que a gente é um corpo, que a gente é uma alma. Formado de corpo e alma. E espírito. É uma trindade, né? É corpo, alma e espírito. Então, a alma, ela tá aqui no meio. Se eu entro aqui, trabalho bem essa alma, estruturo essa alma, fortaleço esse corpo mental, esse corpo emocional, então eu consigo trazer esse espírito e consigo ter uma boa vida aqui nesse corpo físico. Então eu consigo ter ali uma unidade dessas três esferas daquilo que eu sou, trabalhando junto, e eu consigo ter vida e coragem e força e esperança. Agora, se eu olho no espelho e acredito que eu sou só aquilo que eu tô vendo, aí não tem como, não tem aí esperança. Aí você leva um susto e não vive bem, né? Mais ou menos isso.
Agora, me conta, porque a alma é difícil das pessoas entenderem que ela tem que ser cuidada, não é? É, porque a gente não aprende isso, né, na escola. Deveria, mas a gente não aprende. Então, a gente não aprende que a gente vem aqui e que o nosso trabalho enquanto ser humano nessa terra é de construir essa alma. Porque a alma é a morada do Espírito. Se eu não construo essa alma, que é a morada do Espírito, como que esse Espírito vem habitar e comandar nesse corpo, né? Servir nesse plano? Então, a gente fica perdido. A gente precisa focar naquilo que nós somos. Não somos só um corpo físico. A gente é uma alma que precisa ser trabalhada. E quando a gente trabalha essa alma, nós nos construímos enquanto ser humano. A gente está nesse plano para ser humano. Verdade, não é? Com certeza. Então, a gente trabalha essa alma e aí a gente nos constrói enquanto ser humano. E quando essa alma está trabalhada, a gente está com tudo aquilo que nós somos habitando em nós. Então, a gente consegue lidar com o pensamento, a gente consegue lidar com o sentimento, porque as pessoas não reclamam. Ai, mas não consigo parar esse pensamento na minha cabeça. Eu não consigo parar de pensar, meus pensamentos são acelerados, eu tenho uma ansiedade, eu tenho um monte de coisa. Não era natural que o ser humano conseguisse trabalhar com tudo isso, porque são coisas dentro dele, não o contrário? Com certeza. E ele não consegue, porque não sabe do poder que ele tem. Você não acha que também muitas coisas que acontecem, ou muito desequilíbrio emocional é devido ao estresse do cotidiano, a ansiedade, a angústia, os medos? Como lidar com tudo isso no mundo de hoje, né, doutora? Esse desequilíbrio emocional, ele vem por causa dessas situações. Só que você sabe por que essas situações vêm? Não. Porque esse ser humano precisa se construir. Essas situações só tá cooperando para o bem desse homem. É aquilo que nossa mãe dizia, se a água bate na bunda, a gente aprende a nadar. É verdade. Então, os problemas são água batendo na nossa bunda para a gente nadar, para despertar para quem a gente é. Se a gente não desperta para quem a gente é, como que eu vou ser? É verdade. Né? Como que eu vou também conviver com outras pessoas, não é verdade? Exato. Agora, como lidar com a ansiedade? Vamos falar, que eu sei que tem muitos ouvintes aqui ouvindo esse programa. Olha, boa tarde, boa entrevista. Ainda nem acabamos e já estão falando a gente que só tá bom. começou, Já começou, né? Não, é duro que é rapidinho, viu? Rapidinho. A gente começa e já acaba. Mas como lidar com a ansiedade é a pergunta. Para eu lidar com a ansiedade, eu preciso descobrir que eu sou mais forte do que qualquer sentimento dentro de mim. Porque a ansiedade não é uma coisa palpável que você pega. A ansiedade é algo que você está sentindo. É uma coisa sutil dentro de você. Então, eu preciso descobrir que eu sou maior e mais forte do que esse sentimento que eu não estou conseguindo dominar. Então, eu descubro que eu sou mais forte e sou maior que isso. Agora, eu preciso descobrir qual que é a origem dessa ansiedade, porque a ansiedade... Tem uma causa. Ela tem uma causa e ela está vindo por várias questões. Pode ser as ansiedades mais comuns. É aquela uma que a gente tem várias coisas para fazer... Aí a gente só fica pensando naquilo que a gente tem que fazer e não faz. Quando eu penso naquilo que eu preciso fazer, meu organismo que trabalha a meu favor vai despejar, ou seja, ele bota aqui 1 litro de combustível para eu agir na direção daquilo. Aí eu só pensei, mas não fui. Aí depois eu pensei de novo. Ele dá mais 1 litro, eu pensei de novo, dá mais. Aí daqui um pouquinho aquele negócio derrama todo dentro de mim e eu entro no processo de ansiedade. Quando era só para eu ter pegado aquela energia que me veio, porque eu pensei que tinha algo para fazer e não fiz, era só eu fazer. Aí não tem ansiedade. Essa é uma das questões. Você acha que é difícil para as pessoas, no caso da ansiedade, elencar as prioridades da vida dela? Porque quando ela já chega nesse ponto de estar ansiosa, ela já está meio que perdida. Ela já está procrastinando, ela já está sem saber o que fazer, ela já está sem saber que decisão tomar, que caminho seguir, o que fazer da vida. Então já é um acúmulo, porque quando chega nesse pé, a pessoa não é só mais uma coisinha, igual um saco de batata, você vai pondo uma batata, outra, de repente... Explode, quando chega nesse pé da ansiedade, já é várias questões ali trabalhando ao mesmo tempo para que aquela pessoa tenha aquela sensação. Então, na terapia, a gente vai tirando uma por uma. Não é só tirando, resolvendo e jogando fora. Dando um jeito. Dando um jeito. A gente vai tirando e resolvendo, Essa é a importância até que da resolve terapia, o todo. Eu conheço muita gente que fala que come demais porque está ansioso. É difícil, né? Mas as pessoas, ela come demais porque está ansiosa, come demais porque ela está querendo preencher um buraco dentro dela que ela não... um vazio enorme que ela não sabe o que é. Come para comemorar, come porque está triste. É verdade. Agora, por que a pessoa está presa
nessa fase oral da vida, né? Que qualquer situaçãozinha ela já... Come demais. Então também é um Ou problema também que precisa ser tenta olhado. preencher com doce, né? Tem gente que vai no doce, né? Agora, me conta, e as perdas? Como é difícil a perda, né? Quando você perde alguém que você ama, como é difícil? Como lidar com essas perdas, hein, doutora? A perda é uma coisa ruim para o ser humano, porque o ser humano não gosta de perder, Maria Luísa. De um modo geral. Que ego que gosta de perder. É verdade. Ele não gosta de perder, né? Então aí a gente entra no egoísmo. Porque quando a gente perde alguém, eu não tô chorando porque aquela pessoa foi embora. Eu tô chorando porque eu fiquei aqui sozinha. É verdade. Não é? É egoísta, né? É egoísmo puro. Então eu preciso trabalhar esse ego. Porque o ego, ele vai tá muito ligado ali aos meus instintos mais primitivos. Se eu permaneço nos meus instintos primitivos, meio que animal ali, onde que eu vou estar sendo humano? Verdade. Porque o ser humano, ele só se torna humano quando ele se torna senhor dos seus instintos, primeiramente. Depois, senhor das suas vontades, dos seus desejos, das suas ambições e tudo mais. Se eu não consigo ser senhora de tudo isso em mim e eu sou levado por tudo isso, eu não tô cumprindo meu dever de ser humana, né? Eu não estou evoluindo, eu não estou saindo do lugar, né? Eu não estou crescendo. Então, as situações, elas vêm para ensinar. Eu perco algo porque eu preciso aprender a lidar com a perda, né? Eu tenho uma situação de questões emocional dentro de mim porque eu preciso lidar com aquilo que está vindo. Eu preciso aprender aquilo que está vindo para me construir. Verdade. Só que quando eu não sei disso, eu me entrego para aquilo e aquilo, ao invés de me construir... Te destrói. Acaba me distraindo, né? No fundo, tudo é gente. Tudo é gente, Agora, doutora, me fala, como que as pessoas hoje em dia precisam aprender de procurar um profissional como você? Como que as pessoas reagem diante que ela tem que tirar um tempo para ela ir no seu consultório ou no consultório de outro profissional similar para resolver um problema, às vezes de medo, não é? Mas a gente volta naquilo que a gente falou, né? Se eu tenho um machucado aberto aqui, aí eu vou na farmácia buscar um curativo, alguma coisa para fazer. Agora, aquilo que eu só tô sentindo, mas não tô vendo. Entende? É difícil as pessoas buscarem ajuda para esse fim. Elas vão só em último caso. Eu recebo paciente na clínica que chega assim para mim e fala, olha, é minha última esperança. É minha última esperança. Eu já fui em tudo quanto é lugar. E, sério, já fui em tudo quanto é lugar. Nossa. Aí vai por último aonde era para ter ido primeiro. Não sabe determinar qual a ordem de porque chegada a situação do problema, fora de nós, ela é criada pela nossa mente e pelo nosso pensamento. Nossa mente, ela tem uma força elétrica. O nosso pensamento, ele tem uma força magnética. Então, assim, pensei, senti, criei. Agora, se eu penso uma coisa boa, eu sinto uma coisa boa, eu tô criando coisa boa. Mas o ser humano, ele é direcionado pelo viés cognitivo negativo. Ele tá sempre pensando aquilo que é ruim. Por isso a gente nunca deve falar nada que é negativo, que as palavras têm força também. Né? Esse é o poder das palavras, né? Porque a palavra cria. Sem contar que é o verbo, né? Você botou pra fora, você já criou. Né? Aí a pessoa e às vezes aí... Inclusive, a gente deve até procurar não conviver com pessoas muito negativas, né, doutora? Há uma influência, não tem não? Olha, depende, porque assim, a gente vem para esse plano para a gente evoluir. E as pessoas com quem a gente vai conviver vai nos servir para esse processo de evolução. Tudo bem. E essa relação vai ser, no primeiro momento, conturbada. Por quê? Porque é em caos, né, no primeiro momento. Para depois se tornar em ordem, né? É em karma, depois em dharma, em dor, depois em amor. Legal. Né? Então, a gente vai conviver e aprender com as pessoas. Né, doutora? Doutora, eu queria que a senhora falasse sobre a faculdade da alma. Pouca gente sabe que existe essa faculdade. Eu sei que está encerrando aí uma turma por esses dias. Explica direitinho, o que é faculdade da alma? Só um momentinho, vamos atender o ouvinte, que o ouvinte não pode esperar. Eu acho que ela precisa de uma consulta com a doutora Eliane, né, doutora? Uma terapia, né? Isso, passa o contato da doutora para mim depois, Maria, a gente passa para ela lá. Tá bom, eu vou passar o contato dela, né? Porque é aquilo que a Rosimar falou, uma pessoa com depressão é uma pessoa que não está vivendo, né? Ela está sofrendo, né? Está bem ruimzinha, tadinha. E o pessoal pensa que depressão é brincadeira, mas não é, não. É muito sério. Fala um pouco, doutora, aproveita sobre a depressão. Ela é uma dor terrível na pessoa, né? É uma pulsão da morte, a depressão. Porque a pessoa, ela sabe que ela precisa viver, ela está respirando, né? Ela está com vida ainda, mas ela não tem esse desejo da vida. Ela não tem essa vontade de viver.
E a depressão, quando a gente consegue chegar na raiz desse processo da depressão, a gente consegue ajudar essa pessoa a ter esperança. Algumas situações de depressão é até indicado, né, algum tratamento médico no primeiro momento para a pessoa poder ter um pouco de força, né, para ela querer sair daquele ponto que ela está. Mas a terapia com né, ali coadjuvante, trabalhando junto, tira a pessoa do processo de depressão. Que é difícil, né? É difícil, mas não é impossível, né? A pessoa, ela precisa ter um desejo. É claro que a pessoa que está deprimida, ela não consegue ter esse desejo, ela não consegue ter. Então, ela precisa de uma ajuda para começar a despertar, a ter essa vontade de sair. E depois sai, porque depois ela vai ganhar consciência. Ela vai reconhecer o quadro depressivo se de repente ele começar a surgir. Aí ela já sabe, olha, conheço isso aqui, já estive ali, não quero continuar lá. Então, por ela mesma, ela já vai buscar os mecanismos para não retornar naquele quadro anterior. Ela vai ganhar consciência sobre isso. Bacana, né? Agora, doutora, passa o telefone para a Rosimar encaminhar para a pessoa, e você que está ligado, que sabe alguém que precisa desse tipo de ajuda, doutora Eliane, fala seu telefone e seu endereço. O telefone é 43. Anota aí na geladeira, pessoal. 99674-5037. Nesse telefone você fala comigo em qualquer momento. E depois o nosso endereço é aqui na Estilac Leal, na frente da rádio mesmo, né? A Subindo, clínica. Né? Até daqui um pouquinho a gente já vai mudar a fachada, porque é a sede fixa da Faculdade da Alma. Que aqui, legal. né? Então, mas não, é o mesmo lugar, não importa. Pode vir que vai ser atendido. Qual número, você lembra? Maria Luísa, é número 40. Sala 1. Bom, aqui no prédio. Mas tem a fachada. Tem a fachada, né? Tem o seu nome lá, né, Isso, doutora? tem Gente, nome. agora vamos prestar atenção para saber o que é faculdade da Alma. Eu já vi faculdade de matemática, de ciências contábeis, mas da Alma... Da Alma. Esse nome é um nome que ele reflete aquilo que a gente faz, né? O que o psicanalista olha? O psicanalista olha para a alma. O que é a alma? Mental e emocional, é a psique do homem, que é o nosso foco de trabalho. Por isso, a faculdade da alma. Mas o que é a faculdade da alma enquanto um órgão? A gente é uma instituição de ensino. O que a gente faz ali? A gente forma psicanalista. Então, se você quer fazer uma formação em psicanálise clínica, você quer trabalhar atendendo pessoas, você quer se tornar um terapeuta, você quer ajudar outras pessoas, então essa faculdade é para você, porque você entra na faculdade e você passa por um processo de transformação de si mesmo, para depois você levar isso que transformou a tua vida enquanto conhecimento e ciência para outra pessoa ali no teu atendimento profissional. E agora, Maria Luísa, a gente está em dezembro, no dia 14 de dezembro, formando a primeira turma da Faculdade da Alma com 45 alunos. Que legal, aqui em Rolândia. A formação vai acontecer aqui em Rolândia, mas os alunos são do Brasil todo. E agora, é online? Agora está indo para fora do Brasil essa formação. Legal. A formação é online. Que legal. Mas eu acompanho o aluno no tempo real, em todo o tempo. Ontem, segunda-feira, eu estava ao vivo com eles. Amanhã eu estou ao vivo com eles. A gente tem encontro toda semana. Muito bacana, toda semana, mas e online. essas pessoas, elas procuram pelo seu telefone, pelo o nome Faculdade da Alma. Tem o Instagram da Faculdade da Alma, tem a página da Faculdade da Alma, tem página no Facebook, gente. Tem no Google, Faculdade da Alma. É só procurar lá que você vai encontrar. E o nosso foco na faculdade é na transformação de si mesmo, é o cura-te a ti mesmo. A gente não consegue levar para o outro aquilo que a gente não tem. Então, no primeiro momento, a gente trabalha sobre nós. É um processo lindo. Hoje a gente está com 130 alunos na Faculdade da Alma. Que legal. E quanto tempo? Qual a duração desse curso, doutora? Quando o aluno faz a matrícula, ele tem até 2 anos para concluir essa formação. Mas em 1 ano o aluno consegue se formar. Mas tem até 2 anos. Que legal. O Cláudio Silva, conhece ele? Eliane Cunha, excelente profissional na área da psicanálise. Bacana, Cláudio. Obrigada, Cláudio. É bacana, né, que a gente tem esse reconhecimento. Ela é aqui de Rolândia. Você nasceu... Eu nasci aqui na cidade de Rolândia. Olha que coisa. Que eu sou da casa, né? Eu sou da casa. É bicho do Paraná. Bicho do mato. Bicho do mato. Agora, mas na clínica já há 17 anos, Maria Luísa. 17 anos. 17 anos. Você é tão nova ainda, que Isso. bom, Isso, a né? faculdade que está agora, né? É o nosso segundo ano esse agora na faculdade.
Eu trabalhava com capacitação. Eu pegava os profissionais já formados, né? Da psicologia, da psicanálise, de terapias. Então, eu capacitava esse profissional e colocava ele no mercado de trabalho. E aí, quando a gente foi vendo ali a dificuldade que esses profissionais chegavam pra gente, a gente falou, nossa, vou formar esse profissional, né? Vou deixar redondo. Então, veio essa oportunidade da Faculdade da Alma. Então, a gente faz esse trabalho lindo. A gente forma psicanalista para atuar e, além de formar, a gente também coloca esse profissional no mercado de trabalho. É muito bacana. E você, com certeza, tem uma atuação nas empresas, ou as empresas encaminham pessoas para você, não é? As empresas, a gente tem uma captação própria de pacientes também, certo. né? E aí a gente encaminha esses pacientes para os profissionais formados. Que legal. Mas aí a gente presta também serviço para qualquer órgão que queira esse atendimento, né? Para qualquer órgão, seja empresa, qualquer instituição, escola, ONGs. Eu acho que a Faculdade da Alma, além de melhorar a alma das pessoas, não é? É uma oportunidade que você tem de transformar para melhor o ser humano, a gente pode falar Maria isso? Luísa, não tem aquela fala que fala, né? Transforme você que o mundo terá transformado. Verdade. Imagina, um ser humano que muda é um mundo, um universo transformado, né? Verdade. Imagina agora. Ele é mais produtivo, mais feliz. Sim, as pessoas que convivem com ele ganham também. Ganha também, né? Então, porque a gente percebe que há pessoas assim tão mal-humoradas, às vezes você fala, poxa, o cara é mal-humorado, o cara é negativo, não sei o quê. Mas você não sabe por quê, né? E às vezes não pode nem condenar, porque tem uma história por trás desse ser humano, exato. Não é verdade? Todo mundo tem uma história, não é verdade, é verdade. Eu aprendi essa lição já faz um bom tempo, da gente não julgar. Verdade. Né? A gente ouve a pessoa. Às vezes a pessoa, você fala uma vez só com a pessoa nunca te viu na vida, a pessoa tá lá te dando coice, né? Você fala, poxa, a pessoa nunca me viu, tá assim falando comigo, por quê, né? Aí depois você senta um pouquinho pra escutar a história da pessoa, eu tive experiência assim. Aí você até chora depois junto com a pessoa. É verdade. Porque a pessoa traz uma história e você fala, tá vendo? Por isso que ela agia daquela maneira. Você acha que também o mal do mundo é porque as pessoas não são bons ouvintes? Contribui bastante, né? Você tem que ser bom ouvinte. O psicanalista, ele é ouvinte, né? Ele é aquele que escuta, né? Ele é aquele que escuta. Mas ele filtra também, não? Precisa, né? Senão dá uma contra-transferência, daí o negócio não vai pra frente, né? Doutora, olha só, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu falei que é rápido esse negócio. Muito rápido. Conta aí, qual foi uma pergunta que eu não fiz e que você gostaria ainda de terminar esse programa explicando para o pessoal? Olha, eu acho assim que quando a gente fala, né, da alma, do ser humano, né, das emoções, pensamento e sentimento, sempre tem muita coisa para conversar, né? Vamos deixar em aberto, de repente a gente volta aqui e continua essa fala, o que você acha? É verdade, muito boa ideia. Vamos, com certeza, se você que está ligado comigo tiver alguma dificuldade de relacionamento, você está com medo, você está depressivo, você não está feliz com você mesmo, não é verdade? Eu sempre me lembro que a minha mãe, no tempo antigo, claro, ela faleceu com 98 anos, vai fazer um ano, E ela dizia assim, quem gosta de mim sou eu mesma. Ela é carioca, né? Era carioca, né? Ela fala, quem gosta de mim sou eu mesma. Porque eu acho também que um pouco é a falta de autoestima das pessoas que levam à depressão, ao desespero. Não acha, doutora, que a autoestima é muito importante? Sim. Eu preciso, ela tá certa, eu preciso ser a primeira pessoa a gostar de mim, porque quem é que vai cuidar de mim? É verdade. Né? Quem é que vai olhar no espelho e falar, nossa, olha, você tá legal hoje? É eu. É verdade. Né? Então, a gente precisa ter autoestima, mas pra gente ter autoestima, a maioria das pessoas, elas esperam uma coisa boa acontecer na vida delas, ser querida por alguém, ou conquistar algo para elas poderem ter aquela estima. Mas não é esse o caminho. Não é esse o caminho. É eu, quando eu estou em mim mesma, estou me amando, me respeitando, me valorizando. Então, eu vou em conquista daquilo que eu quero. Claro. A direção é essa. É verdade. E a gente tem que saber o que a gente quer pra gente mesma, não é verdade? Sim, exato. Eu sei que é difícil. Eu sei que, por exemplo, há muitas pessoas que são sobrecarregadas, né? Aquela mãe que é separada, que precisa cuidar dos filhos, que tem que trabalhar, que o marido é omisso, que o pai não respeita a relação mãe-filho, que às vezes é a mãe que separa do pai e fala mal do pai e vice-versa. Isso é muito triste, né, doutora? Terrível, isso cria conflitos, né? Nossa, e como cria? Porque o filho, ele é aquele homem e aquela mulher, né? O filho é 50% pai e 50% mãe. Agora, imagina se esse casal entra nesse pé que você falou, como que esse filho fica ali naquele meio? É verdade,
eu me lembro de uma fala, de um texto do Carlos Drummond de Andrade, que ele dizia: o filho é o rascunho do pai e da mãe passado a limpo com muito capricho. Uau! É muito bonito esse texto, né? Uhum. E realmente a gente tem que, certamente, respeitar a individualidade de cada um. Exato, não é verdade? Exato. Doutora, mais alguma coisa que eu não falei, que você quer aproveitar? As suas despedidas, então. Puxa, é muito rápido esse negócio, a gente tem que aumentar esse tempo. Gente, eu quero, né, deixar aqui para vocês, se você percebe que precisa de ajuda, né, não precisa ser a mim, mas procura alguém que possa ajudar, porque às vezes a gente perde tanto tempo, Maria Luísa, achando, não, aquela pessoa não vai me ajudar, não, aquilo não me ajudar, a terapia não vai me ajudar. Ajuda, gente, qualquer coisa que nos traz vida, ajuda, né? Então essa é a minha dica, sempre tem uma solução, sempre há esperança. Verdade, é verdade. Doutora, muito obrigada pela participação no nosso programa. Eu tenho certeza que as pessoas que ouviram esse programa, de alguma forma, se sentiram melhores ou vão procurar o seu consultório. Repete aí a rua e o telefone. Meu telefone é 43 99674 5037. Vocês falam comigo em qualquer momento. A rua é Estilac Leal, aqui no número 40, sala 1. É esse prédio aqui na frente da rádio. Como é o nome desse prédio? Tem um nome? É Garden Munique, Garden seria Munique. isso? É Garden Munique, né? A gente não precisa decorar, não decora, né? Igual meu telefone. Eu decoro o telefone porque a gente tá falando o tempo todo, né? Mas a gente não decora aquilo que é da gente. Não, é verdade. Mas é aqui, é no Garden Munique, aqui na frente, nesse prédio que tem logo na frente da rádio, a sala 1, ali do ladinho da entrada do residencial. Muito obrigada, doutora. Uma boa tarde para você. Volta sempre. Daqui a um mês vou te chamar de novo. Me chama, Maria E me Luísa. conta que a faculdade, desejo que a Faculdade da Alma continue crescendo. Amém. Sobre a sua batuta. Você tem outras colaboradoras ou é só você? Nesse momento sou eu e Ricardo Leal. Ricardo Leal, Isso. daqui de Rolândia também? Ricardo não? Leal é de Alegrete, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Que Isso. legal. Parabéns, um grande abraço. Ricardo Leal, certamente ouvindo o nosso programa pelo Facebook. Eu conheço ele, gente boa. Gente, muito obrigada, uma boa tarde. Obrigada pela audiência. E você sabe, né? Para a Rádio Cultura, você deve dar ouvidos.